Olá, eu tenho uma mensagem para o seu coração. Antes de qualquer construção na sua vida, primeiro vem o fundamento. A sua vida precisa estar fundamentada em algo. E é importante dizer que você vai receber agora alguns princípios que vão te ajudar a atrair a bênção de Deus para a sua vida. Mas a primeira chave que você precisa entender é aonde a sua vida está fundamentada. E por quê? Se a sua vida estiver fundamentada na sua força, toda vez que você se deparar com alguma fraqueza sua, você vai se desanimar e vai desistir de tudo aquilo que Deus tem para você. Se a sua vida estar fundamentada na sua inteligência, toda vez que você cometer um erro, o seu desânimo vai ser tão grande que você vai desistir de tudo aquilo que Deus tem para você. Mas se a sua vida estiver fundamentada na graça de Deus, no favor imerecido de Deus, quando você cair, você vai se lembrar que Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Você vai se lembrar que agora você tem livre acesso ao trono da graça. Você vai se lembrar que você não vive fundamentado pela sua força. Você vive fundamentado pela graça e pelo favor de Deus. Então, ao invés de você ficar olhando para si mesmo e dizer, eu já caí mesmo, então ficar aqui no chão é melhor, você vai olhar e vai falar, Senhor, ajuda-me, eu dependo de Ti, eu dependo da Tua graça, sustenta-me. Você vai ter um pilar sólido sustentando a sua vida, que é a graça de Deus. E é pela graça de Deus que você vai conseguir seguir os princípios da palavra de Deus. É pela graça de Deus que você vai conseguir plantar as sementes certas que você precisa plantar para ter a colheita que Deus deseja para a sua vida. Presta bem atenção. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente começa a fazer qualquer coisa para tentar sair daquela situação e a nossa barulheira faz com que a gente prejudique ainda mais a nossa situação. Por quê? Porque Deus não compete com o nosso barulho. Deus não compete com a nossa gritaria. Antes de Deus falar conosco, é necessário que a gente se silencie primeiro. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando você se aquieta, quando você se silencia, quando você resolve descansar, a voz de Deus vem. Primeiro descansa, primeiro se aquieta. Se eu lidar com um desafio, falando, Deus, dai-me graça, dai-me sabedoria, eu vou lidar com esse desafio de uma forma. Mas se eu lidar com esse desafio reclamando, o fardo vai se tornando cada vez pior. Não tem nenhum desafio na sua vida que a graça de Deus não seja suficiente para te ajudar a superar, para te ajudar a ver, a contemplar as bênçãos dele, a contemplar as situações ruins da sua vida se tornando em boas. Não tem nenhum mal que a graça de Deus não possa tornar em bem. Não tem nenhuma desvantagem na sua vida que a graça de Deus não possa transformar em uma grande bênção. Mas Paulo, eu não consigo nesse momento agradecer. Meu coração está angustiado, está entristecido. Tem momentos que nós não conseguimos ver. E nesses momentos, o que nós precisamos fazer é nos aquietar, esperar, porque Ele vai vir. A sabedoria vai vir. A virtude divina vai vir. Mas nunca nós devemos, estando no fundo do poço, começar a cavar desesperadamente. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão. É naquele momento difícil, Deus, nesse momento eu não consigo agradecer, nesse momento eu não consigo nem orar, mas eu estou aqui, eu peço a tua graça, eu estou aqui, eu peço o teu abraço, eu estou aqui, eu peço que o Senhor venha e de alguma forma me toque, de alguma forma me dê forças para continuar caminhando. Quando você consegue agradecer pelas pequenas coisas, você vai conseguir agradecer pelas grandes também. Na verdade, o passaporte para as grandes é agradecer pelas pequenas. Mas quando nós não conseguimos agradecer pelas pequenas coisas, ainda que grandes coisas aconteçam, a gente também não consegue agradecer, porque nós estamos
aprisionados pelo foco em coisas ruins. E isso faz com que o nosso coração se encha de tristeza e que a gente não consiga ver alegria mais em nada. Mas eu quero dizer que você consegue, nesse momento, começar a agradecer pelas pequenas coisas, por algumas coisas, por mais que sejam simples na sua vida. E você vai ver que enquanto você agradece, a sua perspectiva muda. Enquanto você agradece, a sua visão para o futuro muda. Enquanto você agradece, essa gratidão vai fazendo com que você consiga ver as oportunidades, as possibilidades que estão diante de você. Independente da fase que você estiver, sempre vai haver motivos para você agradecer e para você reclamar. E nós devemos nos esforçar para tomar a decisão sábia, que é de olhar para os motivos que nós temos para agradecer. E enquanto a gente agradece por eles, eles vão se multiplicar. Acredite nisso. Você precisa aprender a profetizar, mesmo em meio ao vale de ossos secos. Deus levou Ezequiel para um vale de ossos, e olha aqui para mim. E quando ele levou ele para esse vale de ossos, Deus falou: pode esses ossos reviverem? Ou seja, eles podem ser vivificados. Isso pode mudar. Essa situação pode melhorar. E ele olhando para aquilo, aqueles ossos estavam sequíssimos. E quanto mais ele olhava, parecia que ele via o quão ruim estava. Tem situação que se você focar, você só vai ver o quão ruim está. Não é isso que Deus está te pedindo. Deus não está perguntando para você quão difícil está o seu problema, quão difícil é lidar com as pessoas ao seu redor. Deus está perguntando se Deus pode fazer um milagre na vida delas. Ezequiel fala: tu sabes. Deus olha para ele e fala: então profetiza. E enquanto Ezequiel profetizava, aqueles ossos secos, naquela visão que ele estava tendo, começavam a ganhar carne, nervo, e em seguida veio a pele e veio o espírito. E aqueles ossos secos se tornaram um grande exército. Olha aqui para mim. Você sempre está profetizando alguma coisa. Quando uma pessoa está reclamando por problemas que ainda nem chegaram, reclamando: amanhã eu vou ter que fazer aquilo, semana que vem eu vou ter que enfrentar aquilo, ela não sabe, mas ela já está profetizando o quão ruim o seu amanhã será. Você sempre está, de alguma forma, profetizando. Mas eu quero te ensinar a profetizar bênçãos, a profetizar o favor do Senhor. Existe a gratidão e existe algo muito poderoso que é o profetizar. E como você pode fazer isso? Agradeça pelas bênçãos que ainda nem chegaram na sua vida. Agradeça por aquilo que você deseja no futuro. Comece a orar dizendo: obrigado, Senhor, pela minha família abençoada. Obrigado pelo meu marido ser um homem abençoado. Obrigado, Pai, pelo meu marido ser sábio, ser maduro, ser um homem inteligente, ser um homem amoroso comigo. Obrigado. Mas, Paulo, meu marido é um alcoólatra. Você tem a opção. Aos olhos naturais, aos olhos dos homens, ele é um alcoólatra. Mas aos olhos de Deus, ele é um escolhido. Ele é alguém que foi chamado por Deus para cumprir um propósito. Então, comece a agradecer, mesmo por aquilo que você ainda não recebeu. Muita coisa do que eu vivo hoje, eu agradeci e profetizei antes mesmo de alcançar. As suas palavras chegam antes de você, antes de qualquer fase na sua vida chegar. Antes do seu amanhã chegar, as suas palavras vão chegar lá primeiro. Quais são as palavras que você está liberando a respeito da sua família, a respeito dos seus filhos? E é necessário que você entenda que tem momentos que você vai errar, você vai falar palavras erradas. Paulo, a gente às vezes não se aguenta, compreenda, mas entenda, se você caiu, levanta. O que determina como será o seu futuro é a capacidade que você tem de recomeçar. Plantar uma semente errada, mas fala: não, agora eu vou plantar uma semente certa. Então começa agora a agradecer, começa agora a profetizar e tenta cultivar o hábito. Se você errar amanhã, tenta no outro, mas todos os dias orar: obrigado, Senhor, por isso. E você pode falar por coisas também: obrigado, Deus, pela casa, obrigado, Deus, pelo carro, obrigado, Deus, pelos meus filhos. Eu oro agradecendo a Deus pela bênção na vida dos meus filhos.
Sabe quantos filhos eu tenho até hoje? Nesse momento, biologicamente, 0. Mas eu já agradeço porque eu sei que eu sou pai de multidões. Eu tenho muitos filhos, o Senhor me deu muitos filhos, é assim que eu oro. Eu oro agradecendo pelos meus filhos, eu oro agradecendo pelos meus netos e antes deles nascerem, a bênção de Deus já está alcançando a vida deles. O homem come do fruto das suas palavras, disse o rei Salomão. Então todo homem, ele vive, ele come do fruto das suas palavras, ele desfruta daquilo que ele profetiza. Ou seja, você nunca vai ver uma pessoa negativa ter uma vida positiva. Agradeça a Deus pela bênção dele sobre os seus filhos. Agradeça a Deus pelos seus relacionamentos serem uma bênção. Porque você não está simplesmente agradecendo, você está profetizando. E quando Deus vê alguém utilizando a sabedoria de se mover profeticamente, isso é extraordinário. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Se você tem convicção da bênção de Deus na sua vida, você já pode agradecer por ela. E a sua palavra ativa o mundo espiritual para que você a receba. Quando você errar, se perdoe, peça perdão e volte imediatamente para o hábito de agradecer e profetizar. Esse é um princípio que vai mudar todas as áreas da sua vida, que vai atrair a bênção de Deus para todas as áreas da sua vida. O princípio de agradecer e profetizar. Então, quando você estiver falando com as pessoas, fale já grato por aquilo que elas vão se tornar. Agradeça e profetize. Entenda que você vai errar em alguns momentos, como eu erro, como eu vou errar, mas eu quero sempre voltar para esse princípio que mudou minha vida e que vai mudar a sua vida. Você é um profeta da sua história. Tudo aquilo que você profetiza se cumpre. Então, passe a agradecer e profetizar bênçãos na sua vida. Bênção sobre a sua casa, bênção sobre as suas finanças, bênção sobre todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, clica em gostei. Deixa aqui o seu comentário, me fala o que você achou e compartilha com outras pessoas para que essa mensagem possa edificar outras vidas, para que esses princípios possam transformar a vida de muitas pessoas que infelizmente estão escravas deste sistema que faz com que a gente use os princípios espirituais para o nosso próprio mal, ao invés do nosso bem. Um abraço, que Deus te abençoe.